Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Pedro Escobar, do podcast do E-Gestor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre empresa familiar. Aqui comigo a gente tá com o Marcelo. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo, implementador da ferramenta. A Rafaela. Oi, eu sou a Rafa, responsável pelo blog e pelas mídias sociais do E-Gestor. E a nossa estrelinha, Ricardo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo, gestor de novos negócios. Então vamos lá que o papo tá muito legal. Então eu queria começar tentando entender um pouco sobre como que é, principalmente no Brasil, o número de empresas familiares. É a grande maioria? Ou como é que funciona? Bem, eu vou trazer alguns dados aqui, a fonte é o IBGE, tá? O IBGE diz que 90% das empresas no Brasil são de alguma forma familiar, tá? A gente vai definir o que é esse familiar na sequência. Elas geram em torno de 65% do PIB, é uma estimativa, e empregam 75% da força de trabalho. Além disso, 70% das empresas não passa da primeira geração e só 5% chega na terceira geração de empresas. Então o Brasil é recheado de empresas familiares, mas são de alguma forma familiar, mas não tem um plano sucessório em si. É um tipo de empresa muito comum, eu acredito que por conta que a gente conhece mais a nossa família, né? As nossas primeiras referências e tudo mais. Então eu acredito que o número de empresas seja tão grande por conta disso. No Brasil a gente tem bastante essa questão de empreender para sobreviver, né? Então acredito que é justamente para manter a família muitas vezes, não um empresário que ambicia crescer muito, mas ele simplesmente quer dar uma vida confortável para os seus familiares e às vezes é preciso mesmo da ajuda deles para tornar isso possível. Com certeza, Scooby. O que a gente mais vê é alguém se arriscando em algum novo empreendimento, uma pessoa virando um MEI ou abrindo uma microempresa e o seu cônjuge, o seu irmão, alguém da sua família, alguém próximo vir trabalhar com ela, né? Como eu disse, é uma questão muito de confiança, né? Trazer alguém que tá de pé de igualdade contigo ali no dia a dia e que tu confie cegamente, né? Do que é mais comum isso acontecer do que trazer já uma pessoa de fora nesse primeiro momento para te ajudar. Outro fator também importante nisso, a falta de confiança, né? Tu acaba confiando muito mais naqueles que estão perto de ti, mas se uma pessoa te chama para abrir uma empresa e tu não tem total confiança nela, é muito menos provável de que tu vá realmente entrar numa sociedade ou poder entrar em um negócio aí que não vai ir para frente. Outro ponto que devemos salientar, o empreendedor familiar, normalmente ele tem uma super habilidade em vender o seu produto, ele entende muito do seu business, mas ele não é um gestor de empresas. Então acho que uma das grandes sacadas, já que o Brasil é um país repleto de empresas familiares, é exatamente qualificar esses sucessores, né, na questão da administração da empresa, para que estes venham com a ideia e o conhecimento de gestão e assim alavancar os negócios, né? Coisas que a gente vê seguido. Empresas que na primeira geração geraram riqueza, mas não tiveram um crescimento exponencial. E aí na segunda geração ela já vem com um pensamento diferente, um pouco mais jovem, mais alinhado à nova realidade do mercado e assim o negócio deslancha de verdade, né? Isso aí, mas uma coisa que é muito importante a gente definir é o que é uma empresa familiar. Porque se parar a pensar, se 90% das empresas no Brasil são familiares, é muita coisa. Tem muita empresa grande que a gente nem tem noção do que é familiar. Então, uma definição boa é que a empresa familiar não é necessariamente aquela que tenha exclusivamente familiares, né, na gestão. Pode haver outras pessoas à frente da administração da empresa, mas ela possui em seu funcionamento laços familiares, seja de sogro, seja de esposa, esposo, seja até mesmo de irmãos. Então, sócios que são sócios, né, ou diretores que são influentes na empresa já tornam familiar. Por isso que esse número é tão grande. Tem alguns exemplos aí para citar de empresas familiares grandes, né, e conhecidas? No Brasil a gente tem empresas muito grandes, como o Itaú, maior banco privado do Brasil, tem uma origem familiar e até hoje se mantém com a família no quadro societário. A Votorantim também, empresa gigante. E a Copenhagen, né? A Copenhagen é uma empresa, se eu não me engano, centenária. Foi adquirida por uma família e hoje gerida por ela. Inclusive a CEO da Copenhagen é uma mulher, não vou me lembrar o nome dela agora. Ela vem da linhagem da família que administra essa marca e vem fazendo muito bem. Então, eu digo que essas empresas familiares têm muito potencial, mas elas têm muitos desafios, tá? Esses desafios a gente pode abordar um pouquinho eles.
Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que as empresas familiares não são necessariamente grandes, né? A gente vê essa quantidade tão grande de empresas familiares justamente pela necessidade e por exemplo, eu tenho um negócio, uma loja de roupas e eu preciso de alguém pra trabalhar pra mim e eu posso não ter o capital pra contratar alguém ou alguma coisa assim e acabar chamando os familiares pra ajudar. E se você parar pra pensar, faz todo sentido. No início de uma empresa, é normal que você tente enxugar o máximo os custos. E existe algo mais barato do que a mão de obra de um filho, de um sobrinho, de um primo? Cara, e eu acho que a gente tem que aproveitar isso, até mesmo porque lá na frente, quando a empresa crescer, nós conseguimos recompensar essas pessoas e elas podem surfar junto à onda do negócio. Esse é um ponto muito interessante, porque é muito difícil tu conseguir alguém no mercado com a promessa de que um dia eu vou ter dinheiro suficiente pra conseguir te recompensar pelo que tu tá fazendo por mim agora. Mas se é alguém da família, existe aquele laço de tentar se ajudar, né, do pessoal tentar se apoiar. E a partir disso, mesmo que não seja algo necessário, às vezes nem esperado pelaquela pessoa que conseguiu te ajudar quando tu tava começando no negócio, é sempre bom a gente conseguir demonstrar esse tipo de gratidão e apresentar depois, trazer algum tipo de recompensa ou até algum tipo de agradecimento, na verdade, por aqueles que estiveram contigo no início da caminhada. Mas isso não é sempre bom, né? A gente tem que lembrar que é uma empresa e a empresa e a família são coisas diferentes, a gente não pode misturar esse tipo de coisa. Aí que a gente entra na questão de separar o patrimônio, separar a caixa, separar dinheiro, até porque muitas vezes essas empresas são pequenas e não tem esse tipo de controle. É importante que a empresa, até para dar um próximo passo, né? Eu entendo essa ideia de que no começo realmente as coisas podem ser ali muito misturadas, mas se a empresa quer crescer, quer se tornar profissional e dar os próximos passos na sua gestão, ela tem que separar e deixar claras as relações profissionais nesse quesito. Tem que deixar claro uma certa hierarquia, tá? E não é porque uma pessoa pode ser mais velha na família, ou pode ser até mesmo mais velha de idade, mas em nível familiar tá em nível horizontal. Nem sempre essa pessoa, dentro da empresa, tem que ter a mesma voz do que um gerente da área, sabe? Não é porque a pessoa é da família que a voz dela, por ser da família, tem que ter mais valor. Isso entra em outro ponto, que é um dos grandes desafios, que é a gestão de pessoas mesmo na empresa familiar. Porque se a empresa tiver essa cultura de tratar a família sempre em primeiro lugar do que na decisão lógica empresarial, isso pode acabar até mesmo afastando profissionais de alto nível que você talvez precise para competir no mercado, porque ninguém quer ter a sua palavra menos relevante simplesmente porque não é da família ou porque não é do quadro societário. Então é muito importante esse começo junto, concordo demais, mas também é importante deixar claras as relações profissionais para que tudo realmente fique cristalino para as pessoas que trabalham e não gere nenhum tipo de privilégio sentimental na tomada de decisão. Eu concordo muito com o Marcelo. Eu acho que é importante mesmo respeitar as fases da empresa. Com certeza no início dela é muito importante, primordial que você consiga enxugar esses custos tendo mão de obra, né, que vai realmente uma pessoa que vai te trabalhar com, quem sabe, o mesmo pique que você, até mesmo em respeito à história entre vocês dois, de família. Isso, exatamente. Mas chega no momento que se for necessário até mesmo substituir essa pessoa por alguém mais experiente na área, no mercado e que vá ajudar, com certeza é necessário ter esse divisor de águas e normalmente acontece, né? Realocar mesmo, né? Às vezes, sei lá, tu tinha um gerente de vendas que era um primo seu e aí tu tá precisando impulsionar tuas vendas e tá pensando em contratar um gestor, trazer alguém de fora pra realmente escalonar. Tu pode realocar aquele cara, a liberdade da família de fazer o negócio, de acreditar no negócio acontecer, tem que fazer que desde o profissional até o gestor da empresa tomem essa decisão em conjunto, que agora tá na hora de a gente elevar um outro nível, e aí a pessoa pode passar pro financeiro, pode passar por uma outra área e seguir ajudando a empresa com aquele mesmo empenho, mas desempenhando uma função que ela é melhor alocada. E outra coisa é pensar grande. Quando você traz uma pessoa experiente de fora, ela vai vir com uma visão diferente e não necessariamente vai tomar a vaga ou o cargo daquele que já está ali. E sim vai evoluir todo o capital humano que tu tem dentro da empresa. Então é importante que você pense com a cabeça aberta, que você converse com esse parente e tenha essa comunicação clara, lembrando que todos têm que visar o sucesso da empresa, porque essa sim ela tem que ser eterna, pelo menos é a ideia de qualquer negócio, e vem primeiro o pensamento nela, depois, né, no individual. Esse é outro ponto que nos estudos que a gente faz, a gente vê que a capacitação das pessoas é outro ponto que eleva, né, a empresa familiar. Capacitar desde dos familiares mesmo
mesmo até os funcionários, é fundamental, sabe? Não é, como eu falei, não é porque a pessoa é parente que ela já sabe fazer aquilo. Muitas vezes ela precisa de uma faculdade ou de um curso na área, de procurar conteúdo, até mesmo para te atrair pessoas de alto nível, né? O pensamento sempre tem que ser grande, como já disse o Ricardo. Não se abraçar no laço familiar para gerar comodidade no time, né? Com certeza. Outra coisa importante de ser dita também, né, é que separar o financeiro da empresa do financeiro pessoal é muito importante para qualquer negócio, seja ele familiar ou não. Mas na empresa familiar é ainda mais importante, porque isso pode gerar um atrito muito maior. Quando é o empreendedor pegando o dinheiro do caixa da empresa para pagar a conta pessoal, numa empresa em que ele não precisa se justificar para ninguém, tá tudo certo. Mas o problema passa a ser quando dentro de uma empresa familiar, algum parente começa a desconfiar, porque todas as pessoas elas têm um pé de igualdade maior também, né? Então, a partir desse ponto pode gerar incomodações ou podem gerar problemas realmente que seriam difíceis de ser resolvidos ou que começariam a gerar algum tipo de atrito muito difícil de lidar. E sempre que possível é necessário evitar esse tipo de problema através de um controle um pouco mais profissional, porque dinheiro é dinheiro e com isso simplesmente não se mexe, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. Concordo demais. O que mais acontece é as pessoas assaltarem a própria empresa, tirando dinheiro do caixa para o seu dia a dia, para o seu uso diário. Isso é a normalidade. Estranho hoje em dia, no micro e pequeno empresário, principalmente no familiar, é aquele que não o faz, entendeu? É fundamental, como eu disse, o pensamento tem que ser grande. Tá mais que provado que a empresa familiar pode dominar o mercado. A gente tem aí, como eu já citei, a Walmart, que chegou no Brasil comprando todo mundo e hoje em dia tá em tudo quanto é lugar. Com certeza ela não seria desse tamanho se ela não tivesse feito isso que o Scooby trouxe. Separar o caixa pessoal do caixa da empresa. Isso é o começo do crescimento. Outro ponto que pode se tornar um grande desafio para a empresa familiar é a inovação, certo? Como a gente sabe, os gestores de uma empresa familiar podem ser pessoas mais velhas na família, podem ser quem teve a ideia inicial, quem começou o negócio. Quando não somente familiares, mas funcionários mais novos, ou até mesmo pessoa de idade parecida, mas com pensamento diferente. Quando há uma espécie de inovação ou ideia de inovação, isso pode gerar alguma espécie de resistência nessas pessoas de mais idade, certo? Sair da planilha e ir para um tema, passar a usar um e-mail dedicado, ou qualquer tipo de inovação, não seja só tecnológica, mas também no método, um método de vendas novo, um novo método de cobrança. Esse tipo de inovação que envolve mais tecnologia tende a ter mais resistência nesses vínculos mais familiares e onde pessoas de mais idade estão na tomada de decisão. E essas inovações são muito importantes, né? Porque como nós falamos anteriormente, é importante viver cada fase da empresa. E assim, quando é preciso profissionalizar os processos, é preciso mudar também muitos paradigmas dentro da empresa, mudar muitos pensamentos. Às vezes, a forma que você faz e presta o serviço, como você vende esse serviço ou produto que vem de longos anos, vai ter que ser quebrada e reconstruída do zero. Então é importante ter a cabeça aberta para essas mudanças, para acompanhar o mercado, as mudanças que os teus concorrentes estão fazendo, a forma como os teus clientes compram o teu produto ou serviço hoje em dia, Sair da né? zona de conforto, né? Exatamente. Não arriscar é a fórmula certa para o fracasso. Isso aí. Outra consequência que a falta de inovação traz é que, como esses administradores que acabam sendo mais experientes e mais antigos, como eles não estão acostumados com esse novo ritmo que a gente vive agora, de novas tecnologias, eles acabam ficando muito para trás. E justamente por essas empresas familiares começarem em lugares pequenos, em cidades pequenas, bairros pequenos, residenciais, dessa não atualização é justamente achar que porque é mais antigo, porque tá ali há mais tempo, já é um negócio consolidado, ele não precisa ter esse tipo de inovação. Ele não precisa ir atrás de outras formas de inovar dentro do negócio. Zona de conforto, né? Mas devemos respeitar também o founder dessa empresa, porque ele sentiu dores que ninguém sentiu, ele passou por fases da empresa que normalmente as pessoas não passaram. Então ele tem um conhecimento que também é muito importante. Nós não podemos também deixar que a inovação venha trazer pontos que não são de melhoria só pela necessidade ou pela ansiedade de mudar. Não necessariamente
necessariamente é preciso mudar para crescer ou para vencer. Algumas empresas possuem estruturas e processos muito bem elaborados que combinam muito com o mercado onde ela atua e não necessariamente isso precisa ser mudado. Tá claro que a melhoria a gente deve procurar sempre melhorar, mas não necessariamente a posição daquela pessoa por, digamos, estar mais experiente, mais velha, ela não vai servir ou vai estar errada ou antiga, né? Precisamos respeitar, eu acho, a história de quem tá ali também. É interessante tu falar isso porque essa semana ainda eu assisti uma live do Kaito Maia, dono da Chili Beans, falando um pouco sobre inovação na empresa, né? Justamente por ser a Chili Beans uma empresa, acredito que seja uma das mais descoladas, assim, que tentam pensar fora da caixa e fazer coisas diferentes. E ele acabou falando com todas as palavras que hoje a Chili Beans mantém 80% dos óculos que produzem e de todos os outros produtos também, como aquilo que eles sabem que vai vender, e deixam 20% para inovação, ou seja, para fazer um modelo diferente, para arriscar. 20% disponibilizado já pensando em inovar, pensando em arriscar, pensando em ser percebido daquela forma. É um produto que não necessariamente ele vai vender, pode ser um óculos estranho, um óculos que de repente não vai ficar bem em quase ninguém, mas a marca se posiciona como uma marca que arrisca para fazer esse tipo de produto, pelo menos para ele existir no mercado, né? Então aqueles 80% que eles fazem, que eles têm certeza que vai vender, acaba cobrindo qualquer tipo de perda que eles poderiam ter com esse material um pouco mais diferente do padrão. É muito interessante esse fato que tu trouxe, porque eu acredito muito que dê para te ter o espírito empreendedor e de inovação dentro do próprio modelo de negócio. Dentro da tua própria metodologia, tu pode inovar. Tu não precisa quebrar, tu não precisa de uma revolução para gerar inovação. Tu pode, dentro de um modelo que já vem dando certo, inovar e ter ideias novas e melhores sobre aquele sistema que já está em operação, entendeu? Como o exemplo trouxe, ele já pensa e de alguma maneira provisiona as suas contas, seu planejamento criativo e de pessoal e até mesmo de força e de vendas para uma inovação, mas dentro do próprio modelo de negócios. Isso pode ser muito bem trabalhado dentro de uma empresa. E é muito importante notar, né? Dá para notar nessa história do Kaito Maia, que mesmo a Chili Beans sendo uma marca totalmente jovem, que veio para ser totalmente disruptiva do mercado que eles trabalham, mesmo assim eles arriscam com muito cuidado, com muita cautela. E voltando à questão da entrada dessa rapaziada que vem agora, eu acredito mesmo que é muito mais fácil uma pessoa experiente contribuir no crescimento de um jovem do que o jovem da pessoa experiente. Por quê? Porque é necessário ter conhecimento do mercado e do negócio para aí sim você conseguir inovar com qualidade e inovar para ter resultado e não só para dizer que mudou alguma coisa. Então, conquistar o seu espaço é a grande dica para quem está chegando. Conquistar o respeito e conseguir alinhar e ganhar o teu espaço dentro da opinião dentro da empresa. Não, uma coisa que a gente vê seguida, né, trabalhando com empresas familiares, é a questão de forçar a barra ou tentar impor uma nova ideia só para mostrar serviço, mostrar trabalho. Não, é preciso que realmente, assim, ter muita cautela na hora de inovar e conversar com essas pessoas que têm experiência, porque com certeza elas têm muito a agregar, muito mesmo. A respeito da remuneração para sócios e membros da família que fazem parte da empresa, o que tu tem para me falar sobre isso, Marcelo? Cara, esse é um ponto extremamente delicado, né? Assim, nesse momento, o laço familiar tem que ficar um pouquinho de lado, tá? A gente tem que pagar efetivamente o que a pessoa entrega em capacidade de produção. Então, eu vou dar um exemplo hipotético e simples, tá? Se tu tem, sei lá, uma padaria, a sua filha tá administrando a padaria ali no balcão, recebendo troco e tudo mais. Assim, tu não pode pagar pra ela só porque ela é tua filha, sei lá, 100% a mais do que tu pagaria caso fosse somente uma pessoa normal ali, uma pessoa contratada, por mais que essa pessoa seja de confiança. Eu entendo a ideia de que ela poderia estar trabalhando em outro lugar e ganhando mais. Não tô falando que pra remunerar mal os familiares dentro da empresa, mas a remuneração ela não tem que assaltar a empresa. Assim como o prolabore do sócio não tem que machucar o fluxo de caixa dessa empresa, o salário de uma pessoa contratada, ainda mais porque o salário tem uma carga tributária ainda maior, não deve prejudicar o funcionamento dessa empresa. A empresa tem que pagar para as pessoas o quanto ela pode para se manter saudável, entendeu? Então tem que tomar um cuidado, uma cautela de não pagar demais só porque a pessoa é do quadro familiar, além do quadro empregatício ou societário.
No máximo, uma divisão de lucros depois, que pode ser onde a pessoa acaba tirando um pouco mais ou fazendo valer aquilo a pena, né? Exato. Mas em questão de salário mesmo, também acredito que tem que ser muito compatível com o mercado, porque se for de outra forma, as chances de dar errado ou de acontecer algum problema... E vai ser autossabotagem, porque aquele concorrente que não tá pagando aquilo tem mais grana pra comprar mais barato, comprar em maior quantidade, né, e comprar mais barato. Tem grana pra adiantar alguma dívida, tem grana em caixa pra fazer algum investimento, não precisar tirar um crédito. Então, querendo ou não, tu tá se pondo numa situação pior, entendeu? Fazendo uma coisa dessa. É autossabotagem. Na questão de conflitos dentro da empresa, quando você está trabalhando com família, né, tudo é um pouco mais complicado, assim, para lidar com isso. Mas eu acredito que vai muito da pessoa que quer convencer de saber expor as suas ideias e trazer as pessoas pro seu lado. Não adianta querer trazer aquilo de fora sem convencer as pessoas, sem explicar a importância, sem explicar a teoria por trás daquilo. Então é basicamente o diálogo, mas principalmente as pessoas se entenderem. Não é porque aconteceu alguma intriga dentro de casa que tu vai levar aquilo pra dentro da empresa e daqui a pouco ficar 2-3 dias sem falar com a pessoa que, né, tá trabalhando contigo. É necessário ter o profissionalismo de sempre e principalmente a habilidade de convencer, a habilidade de explicar a importância de determinadas ações pra trazer as pessoas pro teu lado e convencer elas de que aquele é o melhor a ser tomado. Acontecem muitas discussões dentro de empresa justamente por um não ouvir o outro, um querer ser mais seguro, o outro querer arriscar mais, mas eu acredito que com o diálogo sempre se encontra um meio termo mesmo. É questão de saber abrir mão de algumas coisas e também esperar que a outra pessoa acabe fazendo isso, né? É claro que nem sempre vai ser assim, às vezes vai ter uma pessoa mais velha na família que vai ser sempre cabeça fechada e não vai ter o que fazer, mas acredito que com o tempo isso tende a melhorar. Então, se tu tá insistindo por bastante tempo já naquela ideia, de repente a pessoa um dia ela vai parar pra te ouvir um pouco melhor, ela vai parar pra querer conversar ou querer pelo menos entender o que tu tem a dizer sobre aquilo e por que tu acredita tanto nisso. Uma boa maneira disso acontecer é abordagens diferentes, né, e diferentes estratégias de convencimento. Mas além de não só convencimento, conflitos mesmo, sejam eles de geração de ideias ou conflitos internos, porque alguém acha que A tem que ser feito de X maneira e outra pessoa acha que A tem que ser feita de Y maneira. Isso tem que ser tratado de maneira profissional. Numa empresa familiar, numa organização familiar, a gente tende a trazer as estruturas familiares para dentro da empresa e da tomada de decisão. Isso é errado. A tomada de decisão na empresa e a postura tem que ser empresarial, tá? Tem que ser uma postura 100% profissional. Não é porque, sei lá, é seu tio que a palavra dele na hora de tomar a decisão tem mais valor que a sua. Talvez seja porque ele é seu gerente, não porque ele é seu tio, entendeu? E vice-versa. Se você é gerente dele, a sua palavra na hora da tomada de decisão tem que ser mais importante que a dele. A empresa familiar, ela é uma empresa. Ela não deixa de ser a empresa, de descaracterizar-se como empresa para se tornar apenas família. Essa é a fórmula também do fracasso. A gente pode ver, mais uma vez, trazendo para os exemplos das gigantes, elas tratam isso com profissionalismo e souberam fazer isso na hora certa, de tomar as decisões embasadas nos fatos e na realidade, do que em opiniões e puramente medidas por mérito familiar. Uma outra coisa que eu acho que acrescenta muito no momento de convencer alguém, da família principalmente, né, é que é assumir a responsabilidade. Então, a partir do momento que tu tá dizendo que a gente deveria fazer isso, mas não assume a responsabilidade caso isso dê errado, ficar no mesmo lugar parece ser a opção mais segura. Agora, se tu realmente toma a responsabilidade, se tu bate no peito, pede o voto de confiança e aprende com os erros principalmente, né, a tendência é que as pessoas passem a confiar cada vez mais no que tu acredita e naquilo que tu estudou e tem para apresentar pro negócio hoje. Precisamos ressaltar também 2 pontos importantes que o Escobar trouxe no início da conversa, que é o tempo e a comunicação. É muito importante hoje em dia isso, por quê? Porque as gerações estão cada vez mais curtas, mais rápidas, né? Você pega uma pessoa de 2-3 décadas atrás, ela tem um pensamento de vida, ela sente a vida de uma forma totalmente diferente. E hoje nós possuímos o jovem que ele é totalmente, tudo para ele é na emergência, ele precisa de urgência
urgência, ele quer tudo pra ontem, e ele gosta de mudanças, ele gosta de testar, gosta de fazer teste AB, é importante isso pra empresa, mas eu acho que encaixar essas duas gerações é a grande sacada, é onde está o sucesso. Exatamente. Acho que uma das coisas que muita gente tem dificuldade é aquele negócio de não levar o trabalho pra casa, né? Numa empresa familiar isso é muito mais difícil, porque o teu trabalho é a tua casa é o teu trabalho. Pessoas que trabalham, moram contigo ou parecido. Vocês têm uma conexão que é maior do que a empresa. Então isso é muito difícil. Isso pode atrapalhar muitas vezes no relacionamento familiar como no relacionamento profissional. De alguma decisão tomada dentro da empresa que acaba sendo levada para casa e não é discutida propriamente, isso pode afetar muito o relacionamento dentro da família e até com outras pessoas que não tem a ver com isso. A vida não é um casaco, né? A gente não tira a vida pessoal para entrar na empresa e nem veste a vida pessoal para entrar em casa. É importante saber lidar isso, trabalhar o clima da empresa e o clima em casa, mesmo que a gente não consiga tirar esse casaco, o quanto mais a gente conseguir separar assuntos, melhor e mais fácil vai ser de organizar, né, os dois lados da vida. Isso é muito importante, saber lidar com isso, saber lidar com esses dois lados do jogo. Concordo muito com a Rafa. Existe um momento na empresa familiar que é muito delicado, mas que precisa ser tratado com todo o cuidado, que é o momento da sucessão. O que vocês podem me falar sobre isso? Bem, o primeiro ponto é, nem todo sucessor direto quer ser o sucessor direto, né? Então, a primeira coisa para começar a preparar uma sucessão é o interesse do sucessor, né? O interesse daquele filho, daquele sobrinho ou daquele neto para seguir os teus negócios. Sem isso, nenhum dos outros pontos que a gente vai abordar aqui se torna relevante. Tá? Se a pessoa, sei lá, quer trabalhar em outro negócio, quer seguir o próprio caminho, quer seguir um meio artístico, bem, é o interesse dela. Agora, se ela tem interesse na empresa, aí eu acho que a primeira coisa é preparar o sucessor, sabe? Trazer ele não só para a prática do negócio, mas para a teoria. Uma faculdade, um curso, fazer o inglês, preparar efetivamente da melhor maneira possível esse sucessor para que ele não só tenha o conhecimento de mercado, como ele tenha conhecimento teórico para levar isso além, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que abrem os seus negócios, e ainda mais negócios familiares, são pessoas que não estudaram efetivamente para abrir um negócio ou para gerir uma empresa, como o Ricardo já havia citado, mas com muita paixão abrem o seu negócio, né? Começam, dão certo, e na hora de passar esse negócio para a próxima geração, para que ela siga dando resultados, é muito importante que essa próxima geração já esteja preparada. Assim ela vai cometer menos erros, ela vai ter um poder maior nas suas mãos e com esse poder ela tem chance de fazer diferente, de fazer mais, porque ela vai estar mais preparada, né? Não vai precisar passar por tanta dificuldade sem tanto conhecimento quanto às vezes o sucessor passou. Mas também é preciso saber que não porque a pessoa é um sucessor direto, um filho, um neto, um sobrinho, ela vai ter capacidade de estar ali, justamente isso, de proporcionar tudo que essa pessoa precisa para seguir com a empresa, mas também entender se essa pessoa tem limitações e de alguma forma balancear como fazer com que essa pessoa tenha a melhor experiência com a empresa no futuro. Exato, eu concordo demais. Eu acho que é importante não treinar o sucessor simplesmente na questão administrativa, né? Ele começar do zero, ele começar do chão da fábrica, se for necessário, para aprender um pouco sobre como ter um pouco mais de empatia pelos funcionários, se for preciso. Visão sistêmica, né? Exatamente. De repente é uma apertar parafuso que ele faz por uma semana que vai fazer com que ele pense numa forma mais fácil de fazer isso, né? E valorize também exatamente. o trabalho. Entenda como funciona. Eu acho que é a melhor forma que existe para gerar empatia com o time, né? Com a tua empresa, com teus funcionários, com teus colaboradores, com os teus parceiros de negócio, é realmente sentir na pele o que eles passam no dia a dia. Essa proximidade com a função, com a mão na massa, acho que gera um líder excepcional. E também gera aceitação da equipe, né? O cara tem que estar lá, ele tem que ser o sucessor. Claro, em algumas empresas, quando a gente tá falando de sucessão de médias, micro, pequenas, esse pessoal ainda segue muito uma linha familiar. Mas nem sempre o sucessor da empresa precisa ser necessariamente
um parente ou alguém do quadro societário. Tu pode definir um sucessor além dos familiares que seja melhor nessa tomada de decisão e permanecer aquele sócio e aquele filho que vai seguir recebendo lucros da empresa, vai seguir tendo a sua parcela e seu direito preservado na área operacional, sabe? Tudo vai muito de perfil. A pessoa não tem que suceder o dono da empresa e o tomador de decisão no mais alto nível pelo mérito familiar. Mais uma vez, vou repetir isso. O mérito tem que ser profissional. Esse foi o programa de hoje e se você gostou, começa a seguir a gente aqui no Spotify, se inscreve no YouTube, curte a nossa página no Facebook. Esse programa ele vai ser disponibilizado em praticamente todas as mídias, então onde você preferir escutar, a gente vai estar lá. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!